aqui estar. Sempre mais. Vamos agradecer ao Papai do Céu por essa comunidade, por todos os trabalhadores, todos os voluntários, todas as pessoas que aqui frequentam. Agradecendo pela vida, por aqui podermos estar. Agradecemos à nossa mentora espiritual, a irmã Lúcia, a irmão Roger, todos os mentores da nossa casa, a gente agradece. Em especial, hoje pedimos pelo nosso irmão André, para que ele faça uma boa palestra, para que a Sabrina faça uma boa leitura. Que assim seja. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do espiritismo, muito menos a missão do espírito. E quem Deus permite se comunicar com os homens, decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como caso da viúva, no ensinamento de Jesus, que deu o pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza, mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil ao seu irmão, encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentro de um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço. Prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Boa noite a todos novamente. Primeiramente, antes de iniciarmos a palestra, também queremos dar as boas-vindas ao professor Zé Araújo, né? Muitos talvez não sabiam, mas durante 15 dias esteve em Portugal, a convite da Federação Portuguesa Espírita, palestrando em várias casas e, ao final desse sábado e domingo, esteve presente no Congresso Espírita Português, juntamente com o senhor Divaldo Pereira Franco, na qual terminou muito bem a sua caravana do bem, né? Então vai nos trazer bastantes conhecimentos e uma boa energia vindo de lá da Europa, né? Com essa troca sempre salutar de informações, de experiências. Sincretismo e espiritismo, sempre um tema muito difícil. O sincretismo, um termo pejorativo que hoje se usa, é uma mistura de ideias, de religiões, de crenças, né? Seria um colchão de retalhos, né? Que geralmente no Brasil se pratica muito, até pela nossa característica mística, né, que nós temos, de religiosa mesmo. Você vai ver que no Brasil, isso não é nenhuma mentira, né? Nós temos em São Paulo judeus, muçulmanos convivendo de forma pacífica. Isso é uma raridade mundo afora. Isso é uma característica, uma energia própria do nosso país, da nossa população, graças
a esse sincretismo que nós possuímos. Mas toda moeda nós vamos ver que tem dois lados sempre, né? Que acaba pesando na balança. A quem conseguiu se atentar à leitura evangélica, que não acabou pensando em outras coisas, nos problemas, no cheque, conseguiu estar presente na leitura, se atentou às ideias ali presentes, é um texto muito atual. Se nós não soubéssemos que é do Evangelho segundo o Espiritismo, diríamos que é um texto muito contemporâneo, da atualidade, né, que aqui nos fala. Mas é um texto de 150 anos atrás. Nada mais fala, na verdade, do que nós costumamos fazer. Eu vou esperar eu melhorar de vida, quando eu tiver melhor, quando as coisas começarem a andar, quando eu tiver aquele dinheiro a mais, poxa, eu vou me dedicar a uma causa social. Aí eu vou fazer a coisa acontecer. Né? Como as empresas hoje na Europa fazem. O gerente fica 5 anos, em 1 ano ele é bancado salário para estar dentro de ONGs, né, com projetos sociais, claro, isso visando a um outro, né? O gerente é forçado a fazer isso, acaba fazendo com gosto, mas é um motivo de autoimagem que não vem ao caso. Mas nós estamos aí aguardando, né, passar nossos 5 anos para, de repente, nós podemos fazer alguma coisa. É mais ou menos isso, o texto é muito atual. Para vocês verem, por que eu estou falando isso? Apesar da atualidade do texto do Evangelho e de tantos outros textos codificados pelos espíritos superiores, trazidos a nós através de Allan Kardec, isso não quer dizer que nós não possamos refletir, que devemos aceitar literalmente o texto que ali está escrito. Não, temos sim que colocar na nossa balança de raciocínio de bom senso. Quando falamos em sincretismo, há um lado positivo do sincretismo. O seu termo original era quando havia uma guerra entre os gregos, eles deixavam de lado as diferenças filosóficas e se uniam em prol de um bem comum, que no caso era a defesa, né, de sua cidade-estado. É algo meio ecumênico. Claro, nós devemos buscar um sincretismo positivo, devemos sempre, que é a tolerância, que o Evangelho, que o Espiritismo nos solicita, mas que ultimamente está muito longe de nós fazermos, mesmo dentro do movimento espírita, mesmo nós sendo espíritas. Tem acontecido uma certa intolerância com vários pontos, e nós vamos ver. Se repetimos, estamos repetindo certos erros do passado. O fanatismo é algo muito prejudicial. O fanatismo está vinculado, sem dúvida, a uma crendice. E como eu falei, nós somos muito místicos, religiosos, né, crentes. Característica do nosso povo, nós temos que ficar muito atento a isso. Precisamos sim buscar o nosso lado mais razão, mais científico, que nos carece aqui, como espíritas brasileiros. Na Europa é justamente ao contrário. Os espíritas europeus, eles têm um lado muito forte científico, de pesquisa, de questionamento. Eles precisam buscar mais o seu lado religioso. Não vou dizer tanto filosófico, porque eles estão muito bem letrados dentro das obras kardecianas, mas é uma característica europeia, a questão do raciocínio primeiro. Não é nenhum extremo, nem o outro. O caminho sempre é o do meio, do equilíbrio, da ponderação. Né? Algo só vai ser completo quando nós tivermos todas as variantes que compõem o objeto da nossa meta. Não há como voar como uma asa só, né? Se falta o coração e só tem a sabedoria, caímos de um lado, né? O conhecimento. Só o conhecimento ou só o coração sempre vai estar incompleto o nosso voo a alturas maiores. É assim que funciona. Falar do sincretismo sempre acaba nos afetando na questão do nosso amor próprio. Porque são crendices que nós temos. São situações que nós, já milenar que nós trazemos. Se eu falar da Bíblia aqui, sempre vai afetar um e outro coração que foi ensinado que é desta forma. Mas não é bem assim. A Bíblia, interpretada literalmente, seria, nos tempos atuais, incorrer em vários pontos errados. Seria acreditar que o mundo foi feito em 7 dias,
quando nós temos a ciência, né, da geologia que nos mostra os períodos da formação do planeta. Seria acreditar que Deus, a sopetão, fez o homem e a mulher, quando nós sabemos, através da paleontologia dos fósseis, a evolução gradativa do corpo físico. O que não denigre nada a questão do espírito humano. Seria puro preconceito. Ora, é tudo muito gradativo. Ninguém nasce sábio. Nós evoluímos e com isso o planeta também, e os corpos também. Adão, que nós conhecemos como um homem, Eva como uma mulher, entre os mais estudiosos, judeus inclusive, não interpretam da mesma forma que nós interpretamos literalmente. Adão, de Adam, para ele significa não a criação de Adão como um homem individualizado, mas sim como ser humano. Isso muda tudo na concepção. Há, sem dúvida, as traduções literais e as equivocadas. Afinal, a Bíblia foi escrita em hebraico, traduzida para o grego já, dentro de uma conceituação, de uma interpretação de tradutores gregos, mais tarde usada para se traduzir pelo coitado do Jerônimo, que trabalhou um tempão no latim, e as nossas atuais em cima do latim. Pegue uma informação e vai traduzindo a várias línguas, para vocês verem qual a conotação que há. Há uma ideia que se permanece, sim, mas não é exatamente os mesmos termos. Pode, de repente, despertar em alguns de vocês, mais novatos dentro do Espiritismo, nossa, uma sensação, meu Deus, como é que ele pode falar isso do livro sagrado? Não, mas é com muito respeito. Os 10 mandamentos estão ali contidos, a boa nova de Jesus é plena e é o próprio Mahatma Gandhi, que para mim foi, apesar de não ser cristão, foi um exemplo de cristão, da forma como levou sua vida. E era um hindu. Disse que se um dia se perdesse tudo, mas se ficasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Como uma regra de conduta para a humanidade. Então, isto que é o sincretismo positivo. Você não fechar a sua mente. Não entrar num preconceito. Kardec, esse maravilhoso homem que nos brindou com a sua excelência intelectual e moral, teve uma vida toda voltada, uma vida relativa, né? Porque de 1855 a 1869, quando ele desencarna, em torno ali de seus 14 anos de estudo dentro do Espiritismo. Começou lá com as mesas girantes, que batiam e respondiam perguntas, que ele acabou entrando e pesquisou durante esses 14 anos e foi nos brindando com conhecimentos incríveis. Apesar da humildade dele de nos dizer que eram obras, toda essa doutrina eram obras transmitidas pelos Espíritos, só quem for muito cego, no sentido mental, fechado, insensível, que não vai ler uma dissertação, uma reflexão de Kardec e se admirar com a grandiosidade daquele espírito ali encarnado. Ele pesquisava constantemente. Ele não teve o espiritismo pronto. Ele foi questionando aos espíritos das mais variadas categorias, e quando falamos categorias, níveis morais diferentes, porque ele invocava, ele ia junto aos vários médiuns diferentes na Sociedade Parisiense de Estudos, da qual ele formou juntamente com amigos, que tentou já desde o primeiro ano entregar a sua presidência, mas sempre por voto unânime requeriam que ele voltasse e ficasse como tal. E ele sempre falando, mas eu volto, mas se no meio do ano eu achar alguém que esteja em melhores condições, que nós possamos, vou entregar a presidência. E assim foi até 1869. Este homem foi questionando, evocando espíritos que ele conhecia, deixando vir espontaneamente, solicitando às vezes a presença através dos orientadores, espíritos de categorias baixas como assaltantes, criminosos, outros de vida materialista, outros com nomes na sociedade, seja na questão de fortuna, seja assim também em obras literárias, científicas, intelectuais.
e questionou a todos, às vezes as mesmas perguntas, às vezes perguntando como era o estado deles na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, e foi montando conceitos em cima disso. Alguns ele foi alterando à medida que ele viu novas informações, ou aprimorando. A Revista Espírita, que ele publicou desde 1858 até o final do seu desencarne, está repleta de informação, de pesquisa, de histórias, de evocações, porque ele se correspondia com o mundo inteiro. Europa, inclusive aqui no Brasil, Peru, com várias pessoas que transmitiam conhecimentos sobre o fenômeno que acontecia nas suas vidas pessoais, outras sociedades. Então, quando nós falamos que não devemos sair de Kardec, o sentido que não é que nós não devemos sair exatamente do que está escrito por Allan Kardec, ou que está nas obras chamadas da codificação espírita. Não devemos sair de Kardec no seu exemplo de mente aberta, acima de tudo, sempre um pesquisador. Aberto a todas as informações, questionando, nunca se mantendo fechado. Chamando, olhando se aquilo é verdadeiro, se fazia sentido as informações que chegavam. Mas não é muitas vezes o que nós fazemos. Nós, um palestrante, um monitor de um curso, lhes passa alguma coisa e vocês pegam e aquilo é a verdade. E pode não sê-lo. Nós falamos nos cursos sempre apenas a interpretação do monitor ou do palestrante que está falando a vocês. Mas é imprescindível para ser espírita, realmente, com gosto, que você pesquise, procure e chegue às suas conclusões. Não é também tomar uma posição de místico ou de crendice e negar o que o outro está falando simplesmente por negar. Não, isso eu não acredito porque não há provas. Será que não há? Iremos parecer os detratores do início do Espiritismo, quando falavam que as batidas eram efeitos, alguns cientistas da época, das academias, falavam que se tratava de um músculo estalante, que certas pessoas conseguiam estalar, né, conforme a sua vontade, o que geraria, que era conhecimento de Kardec, pois sempre foi um pedagogo estudioso, famoso, deu aulas de anatomia, mas que geraria um desconforto e dor. E aí o codificador fala com muita propriedade. Ora, quem se prestaria a passar um desconforto 3, 4 horas? Porque às vezes aquelas sessões duravam esse período todo. Imagina, né? As comunicações através das batidas eram demoradas. Uma vez A, 2 vezes B. Imagina se uma letra com Z, né? Vai embora. Então 3, 4 horas era o normal. Mas se essa teoria, na época fisiológica, explicava algumas situações, não explicava como é que aquele, então, suposto fraudador, que seria o médium na visão deles da época, conseguiria responder com acerto até perguntas mentais e informações que ele desconhecia, muitas vezes pessoais. Então é isto que nós devemos ter em mente. Analisar, questionar, imaginar, existe uma resposta para aquela situação? Sim. Se encaixa com todos os outros acontecimentos e fatos que estão à nossa volta? Não. Então ela pode explicar, de repente, aquela situação, mas não todas. Não pode ser levado como uma lei. Talvez sim, como uma hipótese. É possível. Mas ainda assim, não explicaria, mesmo naquelas situações que o médium conheceria a resposta, ou que seria possível, né? Outras situações, como a gente deu exemplo. Então Kardec continuamente questionava isso. Respondia a esses detratores com muita lógica. E é com lógica que a gente deve levar a vida. De forma alguma estou querendo dizer que devemos a tudo questionar, porque ele fala muito bem, o Espiritismo não precisa ter fé, porque ele é lógico, ele vai mostrando as argumentações, traz os fatos da realidade e você mesmo vai chegar à sua crença embasada que vai levar um dia a sua fé.
Mas ele precisa sim ter boa fé. O que ele quis dizer com isso? Que era justamente... Há um exemplo, uma historinha que ilustra muito bem essa situação. Certa feita eu já falei numa palestra. Quando Thomas Edison, além da lâmpada, ele inventou o fonógrafo, e ele mandou um representante à Europa, se não me falha a memória, até a Academia de Ciências da França, e ele apresentou o fonógrafo, um dos mais antigos e mais respeitados cientistas associados daquela academia, saltou da sua cadeira e lhe agarrou pelo pescoço, lhe chamando de fraudador que queria enganá-los, que eles não seriam enganados por um ventrílogo. Porque na cabeça dele seria impossível um disco de metal, que era um metal na época, reproduzir a perfeição da voz humana. Isso seria impossível. E ele ficou 1 mês com aquele aparelho para investigar, e quando terminou o prazo, foi na tribuna e falou, era ventriloquismo. E não era. Má fé. Porque nós temos, às vezes, conceitos cristalizados na nossa mente e não aceitamos algo diferente, que não se encaixa dentro das nossas filosofias, das nossas crendices. E por isso, além de não aceitar, procuramos denegrir. E isso nós temos que cuidar em tudo na nossa vida. Em tudo. Não só na questão do espiritismo. Mas no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não compreende a atitude de uma pessoa e nós rotulamos ela de forma leviana, equivocada. Mas as causas psicológicas que movem a outra, muitas vezes é diferente da nossa. Talvez nós agirmos da mesma forma, estaríamos em desequilíbrio, mas para aquela pessoa é o normal. Está dentro de algo equilibrado para ela. Porque não é a atitude que vai nos dar uma qualidade moral, mas a intenção por trás dessa atitude. Isso faz a diferença. O conhecimento que temos também é levado em conta. Uma pessoa, um selvagem que vai e pratica, vamos dizer assim, que fuma, porque é um ato religioso deles. Na espiritualidade não vai sofrer consequências danosas. Receberá fisicamente, mas é só em termos religiosos. Já um médico que fuma terá suas consequências, porque tem conhecimento de causa. Não é castigo. É uma lógica. É só analisar. À medida que nós somos mais sensíveis, e todos nós aqui temos uma sensibilidade maior, nós nos vemos mais propícios a certos transtornos emocionais. Por causa dessa sensibilidade que nós adquirimos e desenvolvemos. Por outro lado também, apesar de que parece que é uma tempestade muitas vezes, mas depois da tempestade vem a bonança. Essa mesma sensibilidade que vai nos proporcionar futuramente, e o tempo é relativo para cada um, alcançarmos uma felicidade, um equilíbrio interior. Porque ela vai nos permitir perceber o que é certo e o que é errado, sentindo muitas vezes na pele o que uma outra pessoa às vezes faz de errado e não consegue ainda perceber, vai necessitar às vezes voltar numa vida a mais. Olha a quantidade de tempo. Enquanto nós já percebemos, devido ao retorno desse fluxo, perceber na vida presente. Estamos ganhando tempo. Podemos, mas eu não queria... Não, todos vão ter que perceber um dia. Quanto mais sensibilidade nós temos, nós estamos ganhando tempo no final das contas. A grande questão é a filtragem. Com quem nós estamos ligando? E Kardec já falava na época que o pensamento é o ponto que nos liga. Fala-me o que pensas e direi com quem tu te simpatizas. Ou seja, ele queria dizer quais os espíritos que te acompanham. Porque a questão da obsessão, hoje ele é trazida a um termo pejorativo no espiritismo, uma forma equivocada, nada mais é que simpatias. Só aqueles que nos são de alguma forma, em algum ponto dentro do nosso psique, simpáticos. E o que eu quero dizer simpático? Então, aquele espírito cruel lá, que machuca todo mundo, está comigo, então
eu sou simpático a ele. Não, a simpatia que falamos são certas afinidades, pontos de conexão energética. Claro que dentro dessa faixa de conexão, vamos dizer assim, tipo nós não temos as ondas dentro da FM, e temos várias rádios, né? Mas nós estamos dentro de uma frequência FM, estamos naquele padrão vibratório. E podemos ter rádios das mais diferentes qualidades, como a temos. Mas ainda assim, aquela rádio tem condições de estar, às vezes, interferindo num outro que está um pouquinho mais acima. Nós não conseguimos mudar de banda, se eu posso me expressar dessa forma, de banda de vibração. Tudo se encadeia de uma forma muito interessante, muito harmoniosa. Dentro do Espiritismo, alguns não aceitam certas informações. Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, existem muitos espíritas que não aceitam certas fisiologias do perispírito. O perispírito é o corpo espiritual. Como os centros de força, né? Criticam que isso não está em Kardec. E de fato não está na obra kardeciana. Não está Mas, apesar de Kardec, ele pesquisou muito. Nossa, ele pesquisou tudo quanto era situações. É incrível. Leiam Kardec. Esse homem tão esquecido no Espiritismo. Leiam Kardec. É sensacional. Mas ele não pôde, em 14 anos, abarcar tudo. Mas há pinceladas dentro das obras de Kardec. E numa dessas, ele comenta: já sabemos que entre o espírito e o corpo há um laço semimaterial. Até então não é nenhuma novidade para a maioria dos espíritos. Que constitui um primeiro envoltório. E esse laço que não se quebra. O que é importante nessa frase é que ele fala que constitui um primeiro envoltório. Um primeiro corpo. Está ali? Foi Kardec que falou. Se ele tivesse disto que constitui o envoltório ou o único envoltório, mas ao falar primeiro envoltório, subentende-se dentro dessa frase que haveria mais, ou há mais. E em seguida, nós temos uma informação, porque Kardec, olha que interessante, ele invocava às vezes espíritos de-encarnados. Parece impossível, mas não é. Trata-se do animismo. Então, algumas pessoas do seu círculo, quando adormeciam, eles invocavam, que é obviamente que a pessoa precisa estar desprendida do corpo físico, adormecida na sua casinha, vinha ele mesmo, há relatos na revista Espírita, desprendido do corpo, conversando nas casas dos seus associados, dos outros estudiosos, mas ele não se recordava. E é o caso da senhora Schultz, que é chamada numa reunião e fala que está muito cansado, que precisa voltar para repousar porque o corpo necessita. E Kardec, com muita propriedade, fala o seguinte: vosso corpo pode repousar, não tem problema. Falando-vos, eu não vou prejudicá-lo. É vosso espírito que está aqui e não vosso corpo. Tem sentido? Tem lógica? É o espírito, não o corpo que está ali. Como é que o corpo vai, né? Não, o corpo está lá dormindo. Podes falar conosco, sem que o corpo sofra. Se pegássemos essa frase e disséssemos aqui para vocês, num curso, vocês, poxa, tem lógica, tem razão. Legal, é isso mesmo, né? Não tem por que o espírito reclamar de voltar lá, porque o corpo está cansado. Correto? Kardec foi muita lógica, porém o espírito dá uma resposta. Você se engana, Kardec. O meu espírito é como um balão. Como se fosse um balão com uma corda amarrada a um poste. Quando vem um vento e balança o balão, automaticamente as vibrações são transmitidas àquele poste. Então sim, o meu espírito, mesmo agora no repouso do corpo físico, desprendido, pode sim abalar o repouso do referido corpo. E Kardec gravou isso, anotou, achou interessante, mesmo vindo da senhora Schultz, que jamais proferiu tal ideia. Aí você vê que quando nós estamos desprendidos do corpo, a nossa bagagem de conhecimentos é aumentada. Parece que a nossa mente está um pouco mais livre, né? O corpo ele dá uma entravada na nossa capacidade de consciência. E ele
anotou isso e achou que seria somente uma analogia nesse caso. Mas mais tarde, ele mesmo relata, um médium clarividente inglês, relata que ele consegue diferenciar quando o espírito é de encarnado ou de desencarnado, através de um cordão fluídico que ele sai da região do tórax. Ele sabe que aquele espírito está encarnado, porque aquele laço, mentalmente, ele consegue seguir e ver que chega até o corpo físico, que pertence àquele espírito. Kardec não comenta em nenhum momento, mas essa informação já é conhecida há séculos e séculos, milênios, no Oriente. É chamado de cordão de prata. Então poderíamos pegar essa informação e dizer, não, Kardec fez um sincretismo com o oriental, então não serve. Veja que ponto que poderíamos chegar se nós fechássemos a nossa mente. E é o que tem acontecido. Centros de força não estão em Kardec. Kardec não comenta, é oriental, é sincretismo, tire fora. Não vamos estudar. Opa, peraí, mas será que não? Há de se pesquisar. Kardec nunca fez o contrário. Nem sim, nem não. Há de se pesquisar. Essa questão do cordão fluídico está em Kardec. Mais tarde estará nos livros psicografados por Chico Xavier, através de André Luiz, relatando esses cordões. E é uma informação, na verdade, que existe há milênios já. Centros de força nos é trazido através de André Luiz. Está presente nos livros psicografados por Divaldo Manuel Filomeno de Miranda. Existem informações, inclusive, se questiona entre alguns espíritos, dizem que a pineal está ligada à mediunidade, que é uma glândula física que há no centro do nosso cérebro. Isso não está em Kardec. Então não devemos aceitar. Mas e as pesquisas, como é que fica? E o raciocínio? E o querer aprender? Porque o pesquisador ele tem curiosidade, ele quer aprender. Como aprender se você vai se limitar somente ao que foi pesquisado há 150 anos atrás? Com muita propriedade. De forma alguma desvalorizando, porque você só pode chegar... Se você estudar Kardec, você chega à condição de pesquisador. Não tem como ser diferente. Mas a glândula pineal tem uma informação através de André Luiz, que já diz, através da psicografia, que a glândula pineal está ligada, sim, à função mediúnica. Mas há informação que eles questionam que ela seria a sede da alma. E isso está no Livro dos Espíritos já antes, que estaria o espírito vinculado a algum ponto específico do corpo? E os espíritos respondem não. Em alguns está mais em determinada parte, outras em outras. Eles falavam conforme o vocabulário que era possível na época para se explicar. Eles não tinham analogias que poderiam fazer nos tempos atuais. Se falassem de dimensões, eles falavam de mundos. Existem seres em outros mundos? Se perguntava na época de Kardec. Sim, Júpiter, Marte são habitados. Aí o homem chegou lá com as suas sondas, não há nada, é impossível ter vida, porque está condicionado a procurar a vida em carbono. Mas eles estavam falando de dimensões. Hoje nós temos várias gravações, na Europa, principalmente, da transcomunicação nessas últimas décadas, de fotos mostrando no nosso planeta paisagens do mundo espiritual que são iguais às paisagens naturais que temos aqui. Ou seja, temos um mundo paralelo ao nosso. Mas isso é conto da carochinha? A física quântica e a física clássica, inclusive, já estão falando sobre questões de dimensões diferentes. Não falam, claro, sobre seres que existiriam do outro lado. Mas colocam na matemática a possibilidade, sim, de dimensões, além das que nós conhecemos, chamada de 3 dimensões. É um fato. É um sincretismo que eu estou fazendo com o Espiritismo? Não. Eu estou apanhando verdades, eu estou tirando as alegorias exteriores e buscando a coisa boa. É isso que nós devemos fazer. Para nos embasar, Kardec já falava, os Espíritos já falavam, sigamos com a ciência o dia que ela nos desmentia. Mas até agora ela não o fez. A reencarnação, poderíamos dizer que era uma crença. Alguns espíritos não falavam dela, na época de Kardec, e outros falavam. Kardec juntou a coerência, os relatos de vários espíritos falando de vidas passadas,
E colocou, não, a crença da reencarnação, que é milenar, é uma realidade. Hoje, na atualidade, nós temos pesquisas, como a do desencarnado Ian Stevenson, do Hernani Guimarães Andrade, com crianças que lembram de vidas não muito atrás, que foram possíveis de se verificar os dados que elas comentavam. É um fato, não é mais uma crença. Mas levou mais de 100 anos para poder chegar nisso. Aquele que é mais cético terá que aguardar 100 anos. Aqueles que queiram manter a mente aberta e raciocinar, podem angariar agora, desde já, as possibilidades dessa formação ética moral. Então, a glândula pineal, voltando, por exemplo, existem pesquisas falando de cristais que eles formam, que diferenciam, às vezes, uma pessoa com mediunidade e outra com não. Tem que se fazer muita pesquisa ainda a respeito. Não é a sede da alma. Mas nós podemos sim, se nós... essa informação está correta, mas já vem de Descartes, que dizia sobre isso. Mas essa informação, se nós juntarmos, fazermos uma analogia, como bons pesquisadores temos que usar, às vezes, uma analogia, hipóteses. Essa glândula pineal é a glândula que os pássaros usam para saberem a direção do norte magnético da Terra. Então é como se fosse uma bússola ou uma antena capaz de captar algum tipo de magnetismo. Quem sabe não tem uma contraparte espiritual de captar certas energias, porque não existe mágica. Nós estamos falando da mente, que é algo abstrato, com uma energia sutil, que não é captada por nenhuma aparelhagem física, que deve, de alguma forma, chegar essa informação no nosso cérebro, que é físico. Assim como nós temos no poste o transformador, que reduz a voltagem para uma quantidade adequada para ser usada num aparelho dentro de casa, senão ele não aguentaria ou não teria como ser útil. Nós talvez também temos alguns órgãos, não só no corpo espiritual, mas a contraparte física, que faz justamente pegar uma energia espiritual e, vamos dizer assim, condensá-la, torná-la mais propícia para que o cérebro perceba. São informações, são reflexões que nós temos para estudar ainda, para questionar, para aprender. E isso não deve ser levado como se fosse, vou questionar Kardec, vou questionar não sei o quê, como se fosse o fim do mundo. De forma alguma. Só quem tem muito orgulho é que leva para um lado pessoal. O pesquisador pesquisa. E assim deve sê-lo. Então o sincretismo pode ser algo bom e algo ruim. O sincretismo que pega as práticas exteriores por crendice e junta numa miscelânea, numa mistura, isso é equivocado. Por exemplo, você começa de repente a botar um incenso aqui, uma luz colorida ali, começa a colocar numa vestimenta assado. Por quê? Porque a gente quer, porque é bom, traz boas energias, aquela resposta, sei lá, padrão, para dizer que você não sabe por quê. Por que eu não devo tocar no médium? Não sei, o pessoal falou para não tocar, porque o espírito falou que não é para tocar, porque o diretor dos estudos falou que não se deve tocar. Mas por que não se deve tocar? Porque faz mal para o médium. Mas por que faz mal para o médium? Da onde veio isso? Não sei, meu pai que falava para eu fazer assim. Questionar. Isso não é nenhum sacrilégio, pelo contrário. Hoje em dia, questionar virou sacrilégio dentro do espiritismo. Deveria ser o oposto. Kardec sempre o fez. Claro, questionar com lógica, com uma atitude ética de querer aprender, não como vir aqui como um detrator e querer derrubar o que já se tentou há 150 anos. Mostra que a pessoa não quis pesquisar, estudar. Muitas perguntas que vocês fazem estão no livro dos Espíritos. Questionamentos que vocês têm interior, está lá no livro dos Espíritos. Num curso nós trazemos algo mais simples, de bandeja. Mas o livro dos Espíritos tem tudo. O livro dos médiuns.
Céu e Inferno. A Revista Espírita é uma obra monumental de estudo. Está tudo lá. Ali, acessível. Mas ninguém se prontifica. É tão estranho e é tão forte esse misticismo que nós temos, que você vê dentro... Desconheço, são muito poucas. Mas toda casa espírita acaba tendo um grupo destinado à assistência social. E isso é muito bem-vindo no nosso país, que infelizmente as autoridades são precárias e corruptas. Mas não tem nenhum grupo de estudo, de pesquisa. Estranho, né? Justamente a parte mais forte, que foi sempre de Kardec, não tem. Não tem grupos de pesquisa. E quando eu falo a ciência espírita, não estou falando de tubos de ensaio, gente. A pesquisa é muito mais. Por exemplo, o biólogo que vai na matas escondidas para observar o animal no seu habitat, ele está estudando. É que nós estamos condicionados, né? Criamos aquele rótulo que ciência é uma máquina, alguma coisa você está fazendo, né? Química. Não, ele está estudando. É uma metodologia. São perguntas e a procura de respostas. É a condensação de todo esse estudo para verificar se aquela hipótese é verídica ou não. É claro que nós não necessitamos, na atualidade, começar do beabá. As pesquisas já foram... Basta estudar. Nisso nós ganhamos vários anos. E depois do estudo, nós podemos aí sim, vamos arregaçar as mangas e vamos à pesquisa. Mas, infelizmente, o que se vê é as pessoas procurando o quê? Milagres ainda dentro do Espiritismo. Querem a solução dos seus problemas, dos seus conflitos existenciais, querem soluções financeiras, querem, muitas vezes, estão com carência, querem sentir-se úteis, muito positivo. Mas não avançam, não se pesquisa, nós temos que ir de encontro a isso. Quantos aqui que já estão há tempos na casa e não fizeram nenhum curso ainda? Ou fizeram um curso e pronto. Não leram mais nada. Muito válido o romance. Eu cheguei ao Espiritismo através de romance. Eu li muito romance. Depois li obras e fui gradativamente. Mas quantas pessoas estão aqui anos só leem romance? Porque não gosto, não entendo. Caramba, ninguém entende as coisas de sopetão. Mas se não se esforçar, aí denota já como nós somos nos nossos conceitos mentais. Eu não entendo, então não vou fazer. Eu não vou me esforçar. Ou seja, a gente não tem... No nosso conceito as coisas têm que cair prontas. Não, o trabalho envolve esforço. As coisas só acontecem com esforço na vida. A vida é luta. Ela é esforço, é suor. Não é uma casinha rosa de brinquedos que vai chegar o papai e a mamãe e vai nos dar as coisas. Acontecem coisas desagradáveis nas nossas vidas? Sim. É um planeta de provas e expiações. Nós temos que nos aprimorar. Quantas pessoas têm verdadeiros problemas? Eu estava falando dia desse com a fisioterapeuta da minha filha e eu não tenho problemas. Nós não temos. Quantas vezes eu vejo um pai e uma mãe, uma criança que nasceu sem os braços e sem as pernas? Isso é real? Já pensou a aprovação para aquela criança e para os pais também? E a gente fica se choramingando, porque ele não deu bola para mim, porque não sei o quê, pelo amor de Deus. A gente devia colocar a mão na consciência. Aí fica, eu estou em depressão. Depressão nada mais é que uma frustração prolongada. Talvez você até esqueceu o motivo já. Mas é porque as coisas não aconteceram como a gente queria e a gente começa a querer ficar choramingando. Isso não vai resolver. É carência. Desculpa. Sei que às vezes pode afetar a pessoa. Não, mas eu tenho, você não sabe o que é. Gente, mas é preciso se esforçar. Não tem outro caminho. É preciso orar, rezar. Quem ora todo dia?
Os antigos podiam ser muito da aparência social, mas eles tinham algumas regras que ficavam positivas para eles. Rezavam de manhã quando acordavam, antes de almoçar, à noite quando iam dormir. Nós perdemos isso. Há coisas boas também no passado, que nós perdemos. O cavalheirismo. Como é que você pode querer vir aqui pedir para os espíritos, pedindo paz, me dá uma vida calma, tranquila, me ajuda nos problemas domésticos, e ali tu chega no trânsito, tu é estúpido, arrogante, eu só escuto palavrão das pessoas. Um outro, se equivocou, errou, aí um já fala um palavrão, o outro responde, horrível. Senhoras, crianças ao lado, ninguém mais está aí para nada. Aí você fala, mas o que tem um palavrão? Tem muita coisa ruim, é uma falta de educação. Demonstra os teus conceitos. Mas eu falo, então está na hora de se corrigir. Muitas vezes é um vício de linguagem, porque a gente está num grupo, as pessoas falam, quando você vê está falando, se acostumou a falar. Mas é preciso corrigir. Isso é um exemplo muito tosco, tá? E muito simples do que deveríamos corrigir. É uma coisa visível, mas as emoções não são às vezes tão visíveis. Se vitimizar é uma atitude entranhada muitas vezes na gente. Eu às vezes me vejo, outras pessoas aqui que são trabalhadoras, às vezes se veem na vitimação. Muitas vezes eu sou também obsidiado porque eu me permito. E durante o dia nós temos obsessões simples. O que é obsessões simples? Influências, simpatias, como eu falei no início. Temos altos e baixos durante o dia. Às vezes tem determinadas semanas no mês que nós não estamos tão legais. E aí estamos sendo mal influenciados porque permitimos também. Mas somos também. Existem às vezes meses que a gente não está legal. São ciclos. Mas demonstra a imperfeição do nosso equilíbrio emocional ainda. Que é muito infantil. Desculpem a veracidade das palavras. Necessitamos sim corrigir-nos, não há outro caminho. Para isso é preciso abrir a mente, é preciso esforço. Ninguém é perfeito aqui. Mas essas pessoas que estão aqui com um jalequinho branco, que não é nenhum sincretismo externo, é para diferenciar, para vocês que estão chegando na casa saberem quem é trabalhador ou voluntário. Essas pessoas dedicam-se nas suas horas vagas. E muitas vezes, mas eu não tenho tempo. Não, você não prioriza. Então, isto. Não tem problema. Mas você tem que ter consciência, não inventar desculpas. Não, eu não priorizo ainda isso. Eu tenho esse projeto de vida assim, assado, tranquilo. Mas seja sincero com você mesmo e com os outros. Não, eu tenho isso. Isso também nós necessitamos, essa sinceridade. Para não começarmos a dar força para o orgulho, inventar desculpas, e quando a gente vê, está preso num mar de mentiras. E agora? Já falei trocentas, se eu agora falar, vou passar pelo maior mentiroso. E muitas vezes a gente não é mentiroso, a gente se deixou levar por uma má influência, por uma viciação nossa. O sincretismo é ótimo. Desde pequeno eu li muita coisa boa. Eu li muito budismo, eu li o Alcorão, eu estudei esoterismo, eu estudei Ramatiz, que é tão criticado, os livros dele. Tem coisas equivocadas e tem coisas boas em tudo. Eu fiz a separação que Jesus pediu, o joio do trigo. As coisas boas eu assimilei, as outras que eu não compreendia ou que achava incoerente, eu botei de lado, olha, isso aqui não se adequa para mim, não serve para hoje os conceitos que eu tenho. Talvez na frente sirva, mas hoje não. E eu assimilei. Não é por isso que eu fiz o do Espiritismo concha de retalhos. Quem já fez curso comigo sabe. Eu não tenho nada de místico. E eu estudei misticismo muito. Muito, a minha adolescência toda. E quem faz curso comigo sabe que eu cobro muito a questão da ponderação da razão. E todos os outros monitores são e seguem a mesma linha. Então, estudar tudo não faz mal. Vai depender da tua cabeça. Do que você quer. Você vai usar lógica? E o Espiritismo nos adianta muito. Porque tu estudando Kardec,
Nossa, se eu tivesse conhecido Kardec antes de tudo aquilo que eu estudei, eu teria aproveitado muito mais, não teria perdido tempo em muitas coisas. Porque ele já havia pesquisado, ou porque o raciocínio lógico que eu haveria adquirido naquela época me possibilitaria perceber que aquilo não serve, não faz sentido. Não é 8 nem 80. Há de se cuidar. Por exemplo, se eu falar para vocês, nos tempos atuais, alguém aceitar que existe um ser da mesma, brigando com Deus, que seria o diabo, o demônio, não existe. Isso é fábulas, não tem mais lógica nos tempos atuais. Mas há pessoas que acreditam. Há pessoas, grupos que renegam toda a informação biológica e querem botar um criacionismo que é a aceitação literal da Gênese. Que loucura! Baseado ainda em umas traduções incorretas. Pesquisem. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E instruí-vos. Eis o segundo. É o que o Espírito de verdade nos solicita na codificação kardeciana. Muito obrigado a todos e muita paz. Obrigado, André, a todo esse conhecimento que ele passa para a gente. E eu quero lembrar o pessoal do SOS que sexta-feira tem, tá? Sexta-feira, 19 horas, tem o SOS. Então agora vamos ouvir a oração final feita pelo André e depois vamos nos dirigir em silêncio para o passe. Amado Mestre, Jesus, que tem nos conduzido durante tanto tempo em nossa caminhada, hoje te agradecemos, Senhor, por estar sempre ao nosso lado, através dos bons amigos espirituais que nos aconselham e nos dão força, nos sustentam nas diversidades, nos acalmam e nos dão esperança nos nossos mares de tribulações. Obrigado, Senhor, por essa energia, por esse ar, pela família que estamos, pelo aprendizado que temos, pelas dificuldades que se apresentam, pelo aprimoramento do intelecto e do coração. Obrigado, Senhor. Queremos profundamente seguir os teus passos. Então, solicitamos mais uma vez que os nossos guias e protetores estejam sempre ao nosso lado, como estão, mas principalmente que nós consigamos vencer as nossas vergonhas, as nossas dificuldades emocionais, o nosso preconceito, abrindo a mente à tua luz, Senhor. Que assim seja.